Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre cocriação, sobre criar a própria realidade. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Nós criamos a nossa realidade, ou você cria a sua realidade. E isso é um fato. Porém, o que muita gente que sabe, né, que concorda com isso, tipo assim, eu crio a minha realidade, mas como que funciona isso, né? Elas podem até se autorresponsabilizar como co-criadores da própria realidade, mas nem sempre entendem, né? Nem sempre a pessoa entende como que funciona isso, como que ela cria a realidade, né? Então, assim, a primeira coisa que nós temos que compreender como co-criadores é que nós somos deuses, né? Você é o seu Deus, eu sou o meu Deus, né? E existe uma força maior que rege tudo, né? Mas você é o Deus da sua realidade, que cria a sua realidade. Eu sou o Deus que cria a minha realidade. Cada um tem um Deus interno que cria, que manifesta a própria realidade. E aí algumas pessoas não entendem muito isso, que falam assim, não, eu não criei esse caos que está acontecendo na minha vida, né? Eu não desejei isso para mim, ou eu não, enfim, eu não fiz nada, né? Eu não tive nenhuma atitude que eu tenha percebido negativa para poder estar acontecendo esse caos na minha vida. Por que que as pessoas pensam dessa forma? Porque elas veem a vida, né? As pessoas que ainda não buscaram conhecimento ou que não têm uma sensibilidade, elas não entendem que a vida ela é eterna e que essa vida atual delas, né, onde elas estão experimentando a personalidade que elas estão agora, que essa vida é um momento. Dentro dessa vida existem momentos, por exemplo, eu estou aqui nesse momento gravando um vídeo, mas a minha vida atual, nessa existência, eu tenho 38 anos, a minha vida do nascimento até os meus 38 anos e até eu morrer, também é um outro momento. Um momento maior, né? Com mais durabilidade, que vai durar mais, mas também é um momento. Então, nós estamos com mais ou menos 10% da nossa consciência, né? Então, nós estamos vivendo hoje não necessariamente uma criação, uma cocriação que nós criamos nessa vida, né? Nós estamos experimentando uma soma, vamos dizer assim, de muitas outras vidas, de toda uma existência nossa. Por isso que algumas pessoas, elas passam por algo e outras passam por outros, porque cada um tem um caminho, cada um tem uma soma de existência, né? Cada um acumulou situações diferentes para as suas vidas, né? E aí as pessoas não entendem que funciona dessa forma. Então, por exemplo, o que vem a ser a fé, né? Eu sinto que a fé é quando você não entende nada disso, né? Que a vida funciona mais ou menos assim, como eu tô aqui explicando para vocês, mas elas dentro delas sentem que tudo tá certo como tá. Elas se autorresponsabilizam ou entendem que o universo é muito mais sábio do que ela. Então, ela não se vitimiza, ela não questiona por que isso está acontecendo. Ela entende que se isso está acontecendo, é porque eu preciso passar por isso, né? Só que eu, como cientista, eu não é que eu não me conformo, eu sempre soube que eu vivencio as coisas porque
existe uma inteligência regendo aquilo tudo. Porém, a gente pode querer saber o motivo, para que a gente consiga se libertar mais rapidamente daquela fase, daquele momento que a gente está experimentando, que nós cocriamos em algum momento e não lembramos e não sabemos, né? Então eu tenho um professor que ele diz: crenças limitam, experiências libertam. Quando você está vivendo uma memória e ou crença, você pode até saber, né? Eu sei que isso está acontecendo comigo, mas quando você acessa essa dinâmica, que é esse karma, né? Nós aqui estamos, karma é ação, nós estamos experimentando karma. Quando você toma consciência daquele karma, você pode curar aquele karma mais rápido. Entende? Então, por exemplo, vamos supor que eu estou no meu relacionamento de casal e eu sofro muito porque um exemplo, tá, gente? Porque o meu marido, ele me agride. E aí você pensa assim, eu vou me separar, né? Eu vou me separar do meu marido porque ele me agride, e aí você se separa dele e aí você vai se relacionar com outra pessoa e aquela pessoa tem aquele mesmo tipo de comportamento. Por que isso acontece? Porque você está em ressonância com aquilo, porque dentro de você vibra uma memória onde você acaba atraindo pessoas que validam aquela memória em você. E quando você, vamos supor que você tenha sensibilidade, né? E você queira entender o porquê que você atrai aquele tipo de personalidade, né? Daquele tipo de pessoa que gosta de agredir mulheres. Você começa a investigar e aí você acessa qual é a memória que você vibra dentro de você, que faz com que você atraia pessoas que te agrida fisicamente, homens que são agressivos. E aí, ao você acessar aquilo, automaticamente, quando você vê aquilo, você entende quais são os sentimentos, quais são as emoções, o que é aquilo que você sente lá no teu íntimo. Culpa, você se sente merecedora daquilo, você não se sente merecedora de ser amada. Então tem vários motivos, cada um tem um motivo. Ou tem uma memória específica de uma outra vida, que você se culpa por algo que você fez, inconscientemente você vibra essa culpa e essa culpa faz você se autopunir dessa forma. Então, quando você acessa isso, né, você está tendo uma oportunidade de você liberar esse karma que você criou. Então, é tão importante que o mundo todo compreenda que cria a própria realidade, porque quando você entender isso, quando as pessoas entenderem isso, não vai mais existir pobreza, não vai mais existir desigualdade social, não vai mais existir essa violência toda. Por quê? Porque as pessoas vão se autorresponsabilizar, tá? E vai transmutar aquela vibração dentro dela, aquela memória dentro dela, fazendo com que ela passe a vibrar de uma forma diferente e que ela não atraia mais aquele tipo de situação para a vida delas e que elas criem uma nova realidade. Então a terapia, né, as terapias, as técnicas holísticas, elas estão vindo a todo vapor para acelerar a humanidade nesse processo de conscientização de que são criadores da própria realidade e para dissolver essas memórias que vem a ser que atrai esses karmas, que faz com que as pessoas experimentem esse karma. Então, vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa kármica, né? Eu estou experimentando vários karmas, né, de várias vidas simultaneamente. Isso somos todos nós. Isso não acontece só comigo, né? O diferencial pode vir porque eu tenho consciência e algumas pessoas não têm. A maioria não tem, algumas pessoas têm essa consciência.
Então, a partir do momento que eu tenho a consciência, né, de que eu sou kármica, que eu estou vivendo esse karma, eu não tenho que necessariamente me sujeitar a passar por isso. Quando eu falo me sujeitar, eu não preciso me conformar em passar por isso. Eu posso passar por aquilo de uma forma consciente para que aquilo seja liberado o mais rápido possível. E aí, eu só vou passar e vou aprender aquele momento. Porque existem muitas pessoas que passam por aquele karma e elas fogem daquele karma, né? Daquela ação que elas estão, enfim, daquilo que elas estão colhendo, vamos dizer assim. E elas não entendem que lá na frente elas vão se deparar com a mesma situação. E se você não fugir e transcender aquela situação de uma forma sábia, de uma forma inteligente, você transcende mais rápido, você acelera aquilo mais rápido, mudando a sua configuração interna. E ao mudar a sua configuração interna, você não precisa ficar presa ou preso àquela situação. Então, vou dar outro exemplo para vocês. O meu casamento é um casamento kármico, né? Como eu já contei para vocês em outros vídeos. O meu casamento é um casamento kármico. Eu sabia que o meu casamento era kármico, mas eu não sabia, não tinha um entendimento da nossa dinâmica. Então, eu estava experimentando. Não adiantava eu fugir, sabe? Tipo assim, não, eu vou me separar. Kármico, eu sei que é kármico, mas eu não quero olhar para isso, eu vou me separar. Eu ia atrair um casamento com aquele mesmo padrão, tendo aquelas mesmas dificuldades que o meu casamento atual estava tendo, né? Tem, no caso. Estava tendo, né? Porque eu estou em separação. Mas o que acontece? Então, eu sentia dentro de mim que eu não adiantava eu fugir, sabe? E você, meio que você não consegue. Você até se afasta da pessoa, mas você não tem força para se manter longe. Sabe? É como se algo te atraísse para aquela situação de novo. E aí você volta para aquilo. Só que existem pessoas que vivem aquele karma uma vida inteira. Porque fica presa energeticamente àquilo, mas ela não aprende e não transcende. Porque existem dois métodos. Ou vocês juntos, os envolvidos, transcendem aquilo e transformam aquele karma em dharma, e aí aquele sofrimento, né? Aquele meio ali de sofrimento, aquilo cessa, e aí a pessoa passa a encontrar um equilíbrio naquela relação kármica e passa a ser dharma, né, uma relação dármica, e aí a pessoa vive uma vida, né, que a vida deslancha, sai daquela zona de sofrimento, ou um dos envolvidos ali, ou alguns, depende, ou todos, percebem aquela dinâmica e optam por se desligar daquela situação. E cada um vai viver a sua vida. Ou, na maioria dos casos, pelo menos, toma consciência daquilo, aprende, entendeu, olha para dentro de si e vê quais eram as memórias que elas estavam vibrando, que faziam com que ela ficasse presa àquela situação. Ela se perdoa, ela se limpa e ela, por si só, se desconecta daquele karma. Então, gente, energia é algo muito sério. Muitas vezes as pessoas falam assim, as pessoas podem não ter entendimento nenhum sobre isso, mas elas sentem a energia, mesmo que elas não coloquem nome, né? Isso é energético. Eu não consigo largar daquela pessoa, não consigo. Sabe? Eu tento, e às vezes os outros julgam, né? Você, por que você se sujeita a isso? Fulano é assim com você, mas só que não é, gente, não é uma questão de se você se distanciar fisicamente. Existe uma conexão energética muito forte, que te atrai, sabe? Que faz com que você volte para aquela situação e inconscientemente você sabe que não tem como você fugir. Mas tem como você desfazer aquilo a partir do momento que você toma consciência
sabe? Por isso que é importante você se autoconhecer, você limpar as memórias, você limpar as culpas, você limpar suas dependências, porque você muitas vezes está preso ali com dependências emocionais naquela situação, sabe? Você ali está presa enfim, dependências financeiras. Isso tudo são criações de memórias, isso tudo é coisa da mente, porque quando você entende, quando você passa a entender, sabe? Você se perdoa, você se limpa, enfim, você entra em contato com essas memórias, você entende que você é livre. Você se percebe livre, sabe? Você se sente livre. E aí você começa a perceber que você não depende de ninguém emocionalmente e você não depende de ninguém financeiramente, que você não tem essa dependência, que você se sente autossuficiente. Esse autossuficiente, eu não estou dizendo a vocês que a gente não vive sem ninguém, gente, mas a gente não pode e nós não devemos depender de ninguém para viver e nem para sobreviver. Uma pessoa que consciente, ela sabe que ela só depende dela mesma para sobreviver e para viver. Que tudo parte dela. E aí, quando você começa a construir isso em você, né, através de muito estudo e muita experiência e muita limpeza de memórias e de crenças, você começa a se construir autossuficiente, sem dependências emocionais, financeiras, nenhum tipo de dependência de ninguém, e aí você começa a ter conexões com as pessoas de uma forma muito mais saudável e livre. Porque o que destrói as relações são as dependências, mesmo que inconsciente. E às vezes a pessoa ela é muito independente financeiramente, mas ela é totalmente dependente emocionalmente. E às vezes a pessoa também é totalmente independente emocionalmente, mas tem uma dependência financeira. Por quê? Porque existem crenças ali, memórias, karmas, que conecta você àquilo. Então, você pode sim, não é quebrar o karma, mas você pode entrar em contato com o karma e não se demorar muito ali. Desde que você aprenda rápido com ele. E isso só é possível com autoconhecimento. E você não precisa ter visão, como eu falo, né? Que eu tenho, graças a Deus, eu tenho essa bênção de ver, sabe? Mas, e as pessoas que não têm, Renata? Elas trabalham autoconhecimento e elas vão encontrar a carência delas, dentro delas. Do que ela carece, o que faz com que ela se conecte àquele tipo de situação que ela está vivendo. E aí ela transcende aquilo e automaticamente ela se liberta do karma. A doença é a mesma coisa, a doença é um karma, né? Você acumulou tanta coisa ali, né? Que começa nos corpos mais sutis e vai descendo, como eu falo para vocês, o corpo físico é uma impressora. E aí você muitas vezes acumulou isso em outras vidas, muitas memórias, e aí você vai expressar esse acúmulo através de uma doença no corpo físico nessa existência. E você tem que passar por aquilo. Você vai passar por aquilo. Mas o ter que passar por aquilo, você tem um motivo, é para você aprender. Se você aprende, você entende, você vai lá na memória e você sabe, entra em contato com aquele acúmulo de ressentimentos, de emoções, e você transcende aquilo, a doença se dissipa. Porque ela é apenas um sinalizador, uma sinalizadora de que tem algo acontecendo no teu íntimo. Então, as pessoas, elas gostam, né? O mundo, enfim, o ser humano, ele gosta muito de fugir da sua responsabilidade, né? Então, culpa o governo, culpa a saúde, culpa tudo. Mas ela não se vê como co-criadores da própria realidade. Você está onde você se colocou. Ah, eu não escolhi nascer pobre.
Você não escolheu nascer pobre, você criou essa realidade no decorrer da sua existência. Em algum momento você criou isso e você está materializando isso hoje na sua vida. Mas você pode desmaterializar e materializar diferente daqui para frente. Só de você ter uma consciência de que a vida, a existência, melhor dizendo, é eterna e que essa vida que você está vivendo é um momento onde você está experimentando um acúmulo de outras vidas, vamos dizer assim, de uma forma bem simples. E você olha o que eu acumulei para estar vivendo isso. E você acessa e você limpa essas memórias, você está livre para manifestar o que você quer. Porque nós não conseguimos manifestar o que nós queremos aqui. Eu quero ser rica. Mas por que você não consegue ser rica? Porque dentro de você tem memórias de escassez. Se você passou fome em outra vida, você gravou aquilo está lá vibrando dentro de você. Então você tem pavor de passar fome nessa vida. E esse pavor faz com que você corra risco de passar realmente. Entende? Então, existem terapias maravilhosas como regressão, né? Hipnose, regressão e várias outras técnicas, Theta Healing, para você entrar em contato com essas memórias e mudar essa configuração interna. Então, o mundo, né, o planeta, ele não está evoluindo só em tecnologias de máquinas, não. A tecnologia, ela também acontece na nossa configuração, na configuração do ser humano, sabe? Nos corpos mais sutis, nas células, nas moléculas, enfim, nos átomos, em todo o nosso organismo, sabe? Em todos os nossos corpos. Essa tecnologia alcança primeiramente nós que somos consciência. E as pessoas ignoram isso, elas preferem reclamar, passar uma vida toda reclamando da vida que levam, do que olhar para si e falar assim, fulano pode, por que eu não? E aí é um bom questionamento para você olhar para você e falar, fulano pode, por que eu não? Porque fulano tem sorte. Não, porque fulano tem uma configuração diferente que a sua. Qual é a configuração que fulano tem que eu não tenho? Eu vou me reconfigurar. Eu vou me reprogramar. Porque eu quero daquele jeito também. E isso não é inveja, isso é admiração. Quando você olha alguém e alguém te inspira, eu quero ser. Então tem muita gente que consegue. Eu quero ser igual fulano, que nem fulano. Tem pessoas que fazem merda. Vai lá, atropela, né? Cria mais karma ainda só pelo ego. Vai lá só para poder não ficar, né? Não se sentir inferior a fulano. Mas aquela pessoa que tem, assim, boas intenções, ela fala, eu quero aquilo para mim. Eu também quero. Como eu faço para chegar lá? E aí ela começa no seu trabalho de desenvolvimento pessoal, de reprogramação mental, reprogramação de DNA. Ela começa essa busca. Só que para você também entrar nessa busca, você tem que ter uma mente aberta. Se você tiver uma mente fechada, você já era. Você não tem futuro. A tua vida vai ser isso e acabou. Então, uma das coisas mais incríveis, sabe, assim, mais legais que eu acredito que as pessoas tenham, que faça com que dê a possibilidade delas mudarem, né? Mudarem assim, transformarem a realidade delas, elas não terem uma mente fechada. Elas não ficarem julgando o tempo todo. Não, isso não. Não, eu não mudo. Não, minha cabeça não é assim. Não, minha cabeça... Ninguém muda. Ninguém muda. Realmente ninguém muda. Mas as pessoas, elas podem realmente buscar quem elas são.
se elas não ficarem tão identificadas com aquilo, tão identificadas com aquilo que elas estão experimentando. Porque você não é as suas experiências. Você é algo muito mais profundo que isso. Então você é aquele ser que quer experimentar e não é o ser que está experimentando. Deu para vocês entenderem? Então, a partir do momento que você quer viver algo diferente, você tem que expandir a mente para seguir o caminho que vai fazer com que você experimente aquilo de uma forma diferente. Você não vai experimentar uma coisa diferente seguindo o mesmo percurso na sua vida. Não vai. É aquela mesma coisa. As pessoas aprenderam errado a sobreviver. Elas têm na mente que eu quero buscar por sobrevivência, eu vou sobreviver, eu vou buscar pelo melhor método de sobrevivência. E elas esquecem que não é uma questão de sobreviver, é uma questão de viver. Eu vou trazer um pensamento que eu tenho que me dá muita força, lógico, além de eu estar limpando as minhas memórias e eu estar me tornando uma folha em branco para poder recomeçar aqui ainda nessa mesma existência. Eu penso assim, né, para a mente não, a mente fica tentando limitar a gente. Se tudo me faltar, né? Eu vou arriscar a minha vida, né? A seguir sozinha, enfim, a seguir independente emocionalmente, financeiramente, eu vou tentar. Se não der certo, eu vou ter pelo menos uma marquise para eu dormir embaixo. Vocês já pararam para pensar nisso? Pelo menos eu tenho um teto. Mas se você não tiver um teto, você vai ter uma marquise. Se você não tiver um teto, você não vai ter uma marquise. O que isso quer dizer? Que só não tem jeito para a morte. Para tudo tem jeito, né? Desde que você se permita experimentar. Então, cara, se joga. Busca, sai da sobrevivência e busca viver, sentir, prazer, sabe? Sempre com boas intenções, claro. Se você não tiver boas intenções, é óbvio que você não vai receber bênçãos, né? Porque você recebe o que você emana. Então, assim, eu não estou desafiando a vida, né? Não é uma questão de desafiar a vida. É uma questão de entrar no fluxo dela e sentir a vida, né? Porque eu acho que desafiar a vida é justamente você... que não é um desafio. Você ser ingrato com a vida é você só sobreviver a essa coisa tão linda que é a vida, sabe? Agora, você querer experimentar a vida, não, é uma honra, né? Você está honrando a oportunidade de estar aqui, encarnada hoje. Então, às vezes a pessoa quer ser bem-sucedida financeiramente, mas não tem preenchimento nenhum. É um conjunto. Apesar de todo o contratempo, de toda a dificuldade que a gente passa ou a gente vem a passar, a gente é feliz com momentos tristes ou momentos difíceis e não pessoas tristes com momentos de alegria. A ordem está invertida. Eu ia falar invertida. A ordem está invertida. E eu vou fazer diferente. E aí eu conto para vocês. É isso, gente. Beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. E deixem o seu comentário porque eu gosto muito. Beijo, até o próximo vídeo.